Olá, como vai? Meu nome é Liz Kimura, eu sou especialista em mapas mentais, né? Esses daqui ao meu redor aqui tem vários mapas mentais, de curso que eu fiz sobre produtividade. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial para a gente ter uma aula, né? Assim, aproveitar para aprender a usar um software de mapas mentais com conteúdo bastante relevante. Eu faço parte de um ecossistema do João Hills, onde eu tive o privilégio aqui de conhecer a, a Natasha e vocês têm que entender, né? Nós estamos no período de pandemia, todo mundo fazendo home office, a Natasha é mãe, eu também sou mãe e a gente vai seguir, né, na medida do possível. Então, Natasha, olha, apresenta o Benjamin para o pessoal. Olha o Benjamin aqui participando da Ele tá nossa aqui, gravação. vai dormir, tá dormindo aqui. Então, eu vou mostrar o software que nós vamos usar. Ele é bem simples. E para aprender a usar o software, é importante assim, porque o software só vai ser um formato para organizar Uhum, conteúdo. Então, uhum, hoje eu trouxe a nossa querida Natasha Cima, advogada, uhum. especialista em compliance. Aí eu pensei, será que todo mundo sabe o que é compliance? Então, nada como trazer uma especialista e desenhar um mapa mental para a gente entender do assunto. Então, eu vou passar a palavra para a Natasha. Gratidão por ter aceito o meu convite. Seja muito bem-vinda ao meu canal. Olá, Liz. O prazer é meu de entrar nesse mundo de mapas mentais e como eu falei para você no primeiro curso que eu já fiz seu, entrando num novo mundo que eu nem sabia que fazia tanta falta na minha vida. Não é incrível? Mas, pois é, porque eu acho que vem contra muita coisa que eu precisava para facilitar a vida, que é o que hoje a gente tem buscado facilitação, né? Meu nome é Natasha Cima, eu sou advogada, sou engenheira também e faço auditoria de sistemas de gestão. Trabalho já há alguns anos com compliance, que se tornou minha grande paixão para tentar realmente lutar contra a corrupção e fraudes, que o intuito principal de compliance é esse, a gente combater a corrupção e demais fraudes, lavagem de dinheiro, suborno e afins. Então, a ideia central do compliance é essa, e a gente vai entrar mais em detalhes agora, criando o mapa mental de compliance. Maravilha. Eu vou compartilhar a tela do meu computador e vou Uhum. mostrar o software. Então, o Uhum. software que nós vamos usar se chama Free Mind e, como o próprio nome diz, ele é free, ele é grátis. Então, vamos lá. Aqui nós estamos no ano de 2020, o ano do rato. Então, esse daqui eu já tinha deixado aberto o software, né? Aqui, ó, ele tem esse logo da borboletinha. E aqui eu vou nesse botãozinho conseguir um novo mapa mental. Então, o software ele serve para computador, então para desktop. Uhum. Então, Uhum. seja Windows, Linux, Mac, Uhum. ele ainda não tem a versão mobile, né? Uhum. Então, mas é um grupo de desenvolvedores voluntários que estão desenvolvendo esse software. Então, ele tem sim algumas limitações, mas para ser Uhum. gratuito, ele já é assim uma mão na roda. Então, como que a gente começa o mapa mental? Com o tema central. Eu vou até aumentar um pouquinho, por enquanto que a gente está sem é, é, muito conteúdo. Então, compliance, vamos começar por aqui. Eu digo assim, que Liz Kimura ajuda, mas se você não salvar o mapa, Liz Kimura É, não faz milagres. verdade, Então, essencial. né, vamos já começar a salvar. Então, eu costumo ter uma pasta só de mapas mentais. E eu Então, salvo ele no meu computador. isso, eu costumo salvar ele no meu computador e eu faço backup também, porque é aquilo, né? A gente só aprende a fazer backup depois que você perde tudo, né? Aí É você verdade, senta, chora, aí você aprende a lição. Então, sem dúvida. então aqui a gente simplesmente sai digitando, né? O centro, Uhum.
pela lâmpada eu consigo uma ramificação, né? Tem vários caminhos, não apenas pela lâmpada, né? Mas pelo botão direito do mouse também a gente consegue uma nova ramificação, ou no caso o software chama de novo nó filho, ou pelo teclado. Então, eu uso Mac, eu uso aqui o Tab, que eu consigo uma ramificação, e a hora que terminar, por exemplo, vamos fazer aqui a pergunta, né? O que é... Então, como o tema central já é compliance, né? Então, o que é compliance? Qual é a lei? Eu tinha até pensado, eu tinha feito um rascunho, né, da sua aula inicial, né? Nada como uma pessoa Exatamente, já preparada. comecei. Eu tinha pensado em colocar realmente a parte de conceituação, a parte de histórico, né, que você colocou que é a parte de histórico, em que daí se encaixa a legislação, né? Ok. Né? Que eu acho que seria isso, histórico. Daí dentro do histórico a gente teria as ramificações no histórico, que são as legislações pertinentes, né? Que ele veio disso. Então vamos lá. E a origem do compliance, então, o que é o compliance? O compliance, que você falou, vamos falar do histórico dele. Ele surgiu, a ideia inicial de compliance surgiu lá com a quebra da Bolsa de Nova York, é uma história bastante antiga. E quando descobriu-se nos Estados Unidos, né, esquemas de corrupção, e a corrupção era uma prática, e sempre foi uma prática muito comum na humanidade, só que viu-se o rombo que teve, tão grande que teve a quebra da Bolsa de Nova York. Aí que surgiu uma ideia de que fazer, que mecanismo você desenvolver para combater isso. Então, vejamos, desculpa te interromper, Natasha. Então, no histórico do compliance, então ele começa nos Estados Unidos. Isso. E daí, que eu acho que é o ponto central de colocar aqui, a primeira lei que veio a respeito de compliance, falando e pedindo, exigindo que fosse feito uma luta contra a corrupção, no caso, contra funcionários públicos estrangeiros, que foi nos Estados Unidos, FCPA, que é Então, vejamos, você tem como me datar quando que foi essa questão da Bolsa de Valores? A quebra da Bolsa de Nova York foi em 1930, em 1929. 1929, então eu vou Isso. colocar aqui. Foi a ideia inicial que a gente teve de compliance. Entendi, eu já vou começar a diminuir aqui. Ixi, acho que eu exagerei nesse diminuir. Vamos colocar pelo menos 150 para aí eu conseguir. É onde a gente teve a primeira, assim, poxa, isso não é legal. Entendi. Aí a gente teve, foi a quebra. Isso, da Bolsa de Nova York. Ok. E aí, então, a primeira legislação... Foi em 1977, aí a gente já trazendo a data, né? Ok. O FCPA. Como que se soletra? FCPA. F, T de tatu. Não, C de casa. Ok. P de pato, A. Ok. E o que significa esta sigla? Que é Foreign Corrupt Practices Act, que é a lei para combate à corrupção de funcionários públicos estrangeiros. Então, qualquer empresa que fosse transacionar, e ela é uma das leis mais foreign, né, de estrangeira. É G no final? Isso, corrupt, né? Então, opa, peraí. Então, eu vou fazer o seguinte, deixa eu abrir aqui uma função, que é abrir com o botão direito do mouse e colocar um texto longo para a gente ter essa sigla direitinho, para a gente saber. Olha, Então, vamos lá. Legal. Foreign Corrupt Practices. Estou falando para você escrever isso. Ok. Act. Act. Ok. Foreign Corrupt Practice Act. Ok, então esse é o nome. Então eu vou colocar aqui como
Então, esse daqui é sobre a primeira legislação, né? Isso, que ela está em vigor até hoje e é uma Ah, das mais fortes que nós temos em vigor. Estados entendi. Unidos é, é um grande, é uma grande parte na luta contra a corrupção mundial, né? Entendi. Ok. Eu vou até É fazer um. até uma curiosidade, qualquer pessoa, qualquer empresa, por exemplo, que usa como e-mail Gmail, Hum, você está, porque ela é jurisdição, então ela não vale só para os Estados Unidos, ela pode ser aplicável ao Brasil. Então, qualquer empresa que utilize o Gmail, a partir do momento que você usa o Gmail, ele passa pelos Estados Unidos, porque o Google é dos Estados Unidos, passa pelos Estados Unidos, passando pela internet, você já tem a aplicação da FCPA. olha. É doido? Porque a gente fala assim, estou aqui no Brasil, não se aplica, se aplica. Se você usa o Gmail e usa uma conta corporativa do Gmail ou qualquer conta comercial ou mesmo pessoal que usa o Gmail, nós como pessoas, nós usamos o Gmail, você tem o FCPA, você tem que obedecer o FCPA. Entendi. Eu vou até fazer um parênteses que eu gosto de enxergar muitas coisas ao mesmo tempo. Então, nessa Uhum, tela de baixo, eu estou vendo a Natasha. E a hora que eu estou sim. olhando para cima, eu tenho um monitor externo, que é onde está o Uhum, mapa mental. Então, uhum, na gravação parece para onde é que a Alice está olhando. Então, eu estou olhando aqui uhum. para cima. Entendi. Então, começou com a quebra da Bolsa de Valores. Ai, Isso. ok, de Nova York, então não é Qualquer qualquer bolsa. bolsa, então isso daqui é em Nova Da York. onde a gente começou a falar a respeito de Isso, compliance, entendeu? A entendi. imaginar da onde surgiria o compliance. Aí eu vou fazer uns parênteses também em relação ao software. Quando a gente vê esse Hum, asterisco, significa que a uhum. última alteração não foi salva. Olha, muito bom, Então, hein? vamos sempre salvando. Então, as versões pagas Hum, têm, às vezes, esse tipo de diferencial. Então, salva olha, automaticamente. Então, porque aí teve gente assim, Liz, eu escrevi um monte de coisa, e aí acabou, tipo, tropeçaram no fio do computador e buf, né? Eu falei, então, falei assim, tem que sensacional salvar. aquela. Só Deus salva, né? Tem piada, né? Mas eu sou péssima pra piada. Mas, ó, por isso que, ó, então a gente já conseguiu ver a origem, de onde isso tudo acontece. Isso. Então, deixa eu ver. Depois nós continuamos para a gente chegar no Brasil. Aí Ah, nós tivemos a criação de uma lei no Reino Unido em 2010. Olha como a história começou em 29 a gente no mundo passar a ver que a corrupção não era legal, que olha só. era um costume. Aí em Deixa eu ver aqui. Opa. 1977, olha que demora, Gente, eu não sei o 1977, que que eu fiz aqui que eu consegui anexar o seu olha, e-mail aqui. sensacional, alguma coisa Eu nova, tá cliquei. vendo? Olha, sensacional, é Ah, alguma coisa que você descobrir aí, ó. deixa eu ver aqui, ó. Editar Acho nó. que você botou colar. É verdade, porque eu ia compartilhar com você. Então, essa aqui é a Uhum. primeira. Então, eu não vou colocar aqui em letra maiúscula, assim, não. Legislação. Só falta um espaço aqui. Primeira legislação. Então, eu vou recortar aqui Excelente, este e-mail, perfeito. né? Então, isso tudo foi nos Estados Unidos. Então, Isso. depois dos Estados Unidos, foi Como para Reino Inglaterra. Unido, Reino Unido. exatamente. Reino Unido. Que a Inglaterra faz Nós parte, temos o K, UK Bribery Act. O K, certo? a espaço, BRIBERY, É uma sigla. BRI, não é o Não. nome, BRI, BRI, B, D B de de, novo, não, B de novo, é, de B de tatu, bola, Bela. bola. Não, B de bola, isso. Ok, E, ok, R, certo, Y, ok, Bribery, Act também. act. Então, esse é o E nome da daí, próxima de legislação. 2010. Ó, a demora. Nossa, essa é a segunda Pois é, legislação? exatamente. Em Nossa, 2010. Ela é uma das mais fortes que nós temos, leis, também combatendo a corrupção
que ela é interessante dela que ela também não se aplica só ao Reino Unido. Quem transacionar ou passar qualquer coisa pelo Reino Unido tem a OK Bribery como aplicabilidade. Também Uau! extrapola a jurisdição de lá. E Entendi. ela é bastante pesada, é uma das leis mais rigorosas que nós temos de compliance. No mundo combatendo compliance. E olha, interessante, em 2013 que chegamos efetivamente ao Brasil. A gente já tem um histórico de 1980 e pouco, que a gente tem desde a nova Constituição, legislação contra a lavagem de dinheiro. A gente já vem com um histórico tentando combater a corrupção. Mas efetivamente o marco histórico no Brasil em 2013 foi a Lei Anticorrupção Brasileira. Daí assim veio com a história depois da história a gente teve a história da corrupção que a gente teve dos estádios de futebol na Copa do Mundo, com o mensalão, entendeu? Foi uma grande luta até da população em que fosse criada uma legislação que combatesse isso, que daí foi em 2013 a Lei de Corrupção Brasileira, que nós temos em vigor. Lei Anticorrupção Brasileira é o nome dela, que ela é conhecida. Ok. Então ela se chama Lei Isso. de Anticorrupção. Não, só anticorrupção brasileira. Brasileira, ela conhecida por esse nome. Com essa alteração da gramática, é tudo junto. Certíssimo. Não tem mais hífen, né? Não. Gente, esse negócio de aprender o que tem hífen já era difícil. Agora eu falo, meu Deus do céu. Tá, quer dizer que isso é tão recente assim, porque essa gravação nós estamos fazendo no dia 28 de abril de 2020, quer dizer, faz só 7 anos. A gente começou a luta contra, porque a gente tem que ver que até outro dia era rouba mais faz, tudo acaba em pizza. Então, assim, era comum, a gente falava assim, eu vou colocar um político, mas ele vai fazer alguma coisa. Então, assim, foi em 2013 que virou a chave. Não, gente, isso não é legal. Faz e rouba, não é legal. Então, assim, que a gente começou realmente a ver a necessidade de combater para acabar isso. Estamos longe? Estamos muito longe, porque a gente vê muita gente aí que agora conseguiu estar solto, tendo cometido crimes, independentemente, falando nada de política nem nada, mas porque foram vários que estão soltos, são vários que foram soltos. E estão, às vezes, em prisão domiciliar, que tem uma casa melhor do que a gente na quarentena, né? Nossa. Mas, enfim, mas antigamente nem isso a gente tinha. Então, a gente está numa luta constante para ter esse mundo ideal, essa melhora. Pelo menos, tirar a mão do bolso, eles estão tirando, devolvendo muita coisa que eles roubaram. Entendi. Isso é muito importante. Aí que começamos a história realmente do compliance no Brasil, que começou, é recente, tá vendo? Ele existe há alguns anos na parte de bancos, né? A parte de bancos, o compliance ele é mais antigo no Brasil, mas ampliado para todos os tipos de empresas, especialmente as que transacionam com o poder público, foi em 2013. Aí que nós temos esse grande imersão no mundo do compliance. Entendi. Porque em mapa mental a gente busca criar informações a partir de um tema central, né? Então, nesse tema central eu posso colocar ele em negrito, né? Para ter mais. Aí pode tirar o que é aqui para a gente falar do conceito, né? Isso. Esse pode apagar. Então, esse daqui eu já vou apagar. Isso. Então, aí a gente teria mais 2 tópicos. Porque aí, por exemplo, do histórico, a gente colocou do nível 1 histórico, nível 2 o país. Aí do nível 3, então, deixa eu ver. Datas e legislações. Data, legislação. Então, essa aqui acho que até podia tirar a primeira e a segunda, deixar direto. Entendi, só como legislação. Então, aqui, legislação, aqui também, editar nó. Eu vou fazer assim e vou colocar aqui. Muito bom, muito melhor que o meu. Ctrl C, porque aí a gente coloca o padrão. Então, aqui também vai ser legislação,
Eu E preciso aí muito eu do vou seu curso, repostar. menina. Tô vendo aqui o quanto eu preciso. Porque a minha só tinha 3 linhas no histórico, tá vendo? É, eu botei lá histórico, FCPA, UK Bribery e Lei de Corrupção Brasileira. E agora realmente, Então, né, até para eu fazer cursos, explicar, olha que diferente. então, Muito. porque aí o que que a gente faz? Vamos colocar a legislação e o Uhum. ano dessa legislação. Sensacional. Então, e aí a gente pode padronizar, né? Então, primeiro o Sem ano, dúvida. depois o Porque nome tem da toda uma legislação. lógica para você conseguir seguir e entender. Isso, porque a ideia é que outras pessoas também É, consigam compreender sem esse mapa dúvida. mental. Então, é isso que eu estou querendo ver. É, Então, qual é gostoso. foi o acontecimento, o evento, né, que causou início? Então, às vezes a gente conseguir uma palavra-chave que traduza essa... Porque, o que aconteceu? Teve Eu não gosto um... de termos estrangeiros, porque eu acho que eu tento. Eu acho que nada contra inglês, mas eu não gosto muito de trazer essas pegadas de palavras Isso aí estrangeiras. é do Mas seria o mundo do... start, né? Mas seria o start, né? Então, realmente, o Entendi. início, é, figura inicial, talvez, realmente, ou um acontecimento que foi, né? Então, eu vou deixar como acontecimento. É. Então, acontecimento. Então, o que que aconteceu? Nós tivemos a quebra da Bolsa de Nova York. Isso. Então, é a Bolsa de Valores de Nova York. Então, deixa eu colocar aqui. Então, foi a Bolsa de Valores de Nova York. E o que aconteceu com essa Bolsa Uhum. de Valores? Ela quebrou. E ela quebrou no ano de 1929. 1990, 1929. Então, acho que é esse acontecimento que... Que nesse caso que você pode colocar junto, que foram descobertos vários esquemas de corrupção que Hum, ocasionaram a quebra da bolsa. Entendeu? então não é qualquer tipo de É, acontecimento. Então, deixa eu colocar aqui mais uma ramificação. É, então, você de que descobriram, é a causa, né? né, É a é, causa. que a causa É. foi Esquemas de ah, corrupção. esquemas de corrupção. Eu acabei puxando Isso uma aí. linha a mais, então deixa eu cortar isso aqui. Então, a causa foram esquemas de corrupção. Eu vou escrever corrupção, Nós tivemos tudo tanto, assim, grande. eu estou falando de uma forma bem, bem Sim, geral, a mas ideia nós é tivemos, para é isso, é leigos muito geral, poderem... mas a gente teve, foi tão profundo esse desvio de Hum, dinheiro nos Estados Unidos que resultou, e vários outros crimes também, que resultou na quebra da Bolsa. Aí que foram hum, estudar, não entender por que aconteceu isso, aí descobriram vários esquemas, várias empresas foram fechadas depois, enfim, hum. perderam credibilidade e tal. Porque corrupção é Então, algo que existe na natureza ah, humana desde que, acho que o ser humano... Adão e né? Eva, quem acredita ou não, mas provavelmente existia um primeiro homem e uma primeira mulher, né? Independentemente de ser Adão e Eva, e aí começou depois, né? Segundo a história, que for ver bíblica, não sou muito entendedora, mas o básico que a gente conhece foi a corrupção da cobra. Ela já Olha começou com o só. conceito de fraude, né? Enganou a Hum. Eva com a maçã lá e já começamos a história. Você pegar a Bíblia, a gente já, de cara, a primeira história que a gente começa é uma corrupção. Que, por Ela exemplo, corrompeu Eva. olha só, tanto a Natasha como eu somos mães, né? E eu acho que o que, né, eu conversando com meu marido, e a gente pensando, né, que escola que coloca, que não sei o quê, mas a coisa mais importante que nós, né, como pais e mães temos é educar esses filhos com valores, né? Então, o que que é Sem certo, dúvida. o que que é errado, né? O que que pode, o que que não pode, o que que deve, não deve. Então, né, que são coisas assim tão básicas. Não sei se você já assistiu um filme chamado, fazendo assim um belo parênteses, né? Meu Nome Não é Johnny. Eu fiquei Partes, nunca assisti inteiro. chocada com esse filme, porque ele virou né, ele acabou cometendo um crime federal de tráfico de drogas, Ah, não assisti e inteiro, não. assim, Preciso foi assistir. algo Olha, olha. muito, como se diz?
ele estava consumindo, tipo, sempre quem que oferece drogas? É um amiguinho, é alguém que conhece, Uhum, sabe, é um colega, não é uhum, uma pessoa estranha, né? E hum. aí, nessa de consumir a droga, o fulano lá faltou, vai lá buscar. E nesse de vai lá buscar, ele acabou virando, assim, transportando e trazendo para os amigos. E aí a namorada, acho que tinha um parente na Europa, aí isso virou tráfico internacional de drogas. Então, assim, ele não tinha noção de que isso era extremamente errado, né? Que aquilo era absolutamente Pois é, ilegal. porque até um tempo atrás não era visto muita coisa e a gente não tinha é, a mesma ideia de passar informações para os filhos desde o início, informações básicas como essa, né? Então, e Uhum, hoje, desde que a gente dizia não aceite, uhum. Então, né? Então tem que realmente, aprender. o que eu percebi assim foi, sabe, não ter esse certo errado mais firme, e ele foi indo, tipo, eram tons de cinzas, e tá um pouco mais cinza para cá, um pouco mais cinza para lá. Então, por isso que E eu, por acabou com a vida exemplo, dele. eu não gosto da expressão, por exemplo, tem que ter bom senso, né? Porque o bom senso é tão relativo, mas tão relativo, a Ah, gente tem que é. ter lei para dizer que não pode Sim. matar, sabe? Precisa ter Não uma lei. deveria, não precisaria, né? Mas, pois é. Isso. É a mesma coisa, você não pode oferecer dinheiro para ninguém em troca de nada. Você não pode, não é troca, não é contraprestação a um serviço prestado. É facilitação. Você não pode indicar um familiar que não tem capacidade técnica e conhecimento para exercer um cargo. Gente, é coisa Hum. básica. Uma coisa nós falarmos em indicação, não tem qualquer problema você indicar uma pessoa para trabalhar. A questão, ela tem capacidade técnica, ela tem habilidade, conhecimento para isso? Hum. Isso é diferente, né? A gente Hum. trata isso, é um dos pontos que a gente tem, inclusive, em compliance, né? Nossa, que Que é interessante. pois é, que é o próximo, eu acho, ponto para a gente tratar, é um programa de compliance. Acho que Olha, para poder porque, por puxar. exemplo, eu também sou bacharel em direito, quer dizer, eu também sou, né? Uhum. Né, Sim, sim. eu também sou bacharel em direito e eu sou formada em 1996. Naquela época não tinha nada disso, né? Não, Então, nem eu me formei em 2003, não é tão longe assim. 2003 nem se pensava nisso. É uma coisa que hum, não se pensava em compliance. Esse mundo de compliance, eu nunca vou me esquecer, um professor meu, era desembargador, a parte de processo penal, ele dizendo exatamente sobre o crime de corrupção, falando que, óbvio, explicando sobre o crime de corrupção e tal, dizendo que todo mundo tinha seu preço. Ele falou, todo mundo tem seu preço, depende da situação em que você estiver. Ele falou, se um filho seu tiver um problema de saúde, quer dizer, você precisa resolver nos Estados Unidos, como é que você coloca nessa situação? Então, realmente, era um conceito que era colocado. Né? É difícil, é difícil. Outro dia eu vi um estudo que é bastante interessante e é algo que me fez pensar e eu continuo até hoje pensando. Que 10% da população é incorruptível, aconteça o que acontecer, envolva um familiar, um filho, o que for, não vai se corromper. Qualquer tipo de corrupção que nós estamos dizendo, não é só dinheiro, né? uhum, Favores ou o que for. 10% da população é totalmente corruptível, vai se corromper de qualquer jeito, tá, é mau caráter, tá aquilo na pessoa, e 80% da população é de acordo com a situação. Depende. nossa, você Depende tá se brincando, depende se gente, a é situação uma, que você estiver vivendo, uhum, ok, depende de regras e regulamentos. Então, se você tiver uma regra em que você possa ter uhum. uma medida, opa, barulheira, uma medida disciplinar, alguma coisa que você seja é, condenado, né, e penalizado, não vá fazer. Se todo mundo estiver fazendo, não acontecer nada, pode vir a fazer. Então, assim, 80% está naquele, em cima do muro. Nossa. Bem, por isso que nós estamos aqui com uma especialista para a Isso gente aí, ter para isso ver mais claro. Então, mais nesse claro, histórico, já dá para a gente entender que foram foi problemas que entendido. nós tivemos no Isso, passado, que, isso. né, gerou essa Desencadearam isso. demanda. Exatamente, Ó, a necessidade de regramento.
Aí nós Hum, viemos para o presente, para lei de corrupção, e, enfim, todo mundo. A gente tem, além do compliance, nós temos os programas de compliance, que, ok. né, junto com o conceito. Aí já explicando o Então, que é o compliance. O eu vou compliance nada mais fechar é. Sim, o acabou, fechou. histórico. Então, eu Ah, tem que clico fechar, aqui não. e aí a Ah, gente pode diminuir o escopo. isso, ah, Porque aí, perfeito. como não é mais a nossa área de Hum, interesse, para não poluir olha, visualmente, então a gente muito bom, fecha isso muito bom, daqui. E agora eu vou jogar o histórico muito para bom, cá e vou arrastar agora o conceito para esse lado e muito vamos bom, expandir então. Eu tinha aberto uma ramificação, então só vou clicar e muito arrastar. bom. Então, conceito. Nada mais é o conceito de compliance, é você cumprir, é o to comply, né? Vem da origem to comply, né? Ok. Então, é você cumprir leis e regulamentos internos da empresa, Então, o conceito de entendeu? compliance é cumprir, Cumprimento de leis e regulamentos internos. cumprimento de leis e regulamentos. Isso. Ok. Então, De uma forma geral, é isso. Então, a gente fala, nossa, é o básico que todo mundo deveria fazer, né? Sim. uhum, Mas o compliance, ele vai te dizer, vai te estruturar a fazer isso, entendeu? A você realmente cumprir as leis e os regulamentos internos da empresa. Porque eu tenho a lei, né? Aquilo lá que está definido pelos governos, União, Estado, Distrito Federal e municípios, e eu tenho os regulamentos que a empresa pode definir. Atitudes éticas além dos básicos, mas que você deve cumprir, qual a conduta que você tem que agir, por exemplo, com o seu cliente. Esses são os regulamentos internos da empresa. ok. E aí, então, o conceito é cumprimento de leis Isso, e os de uma regulamentos forma são geral, isso. sempre internos, né? Porque o Isso, internos, regulamento isso. externo é a lei. Estaria junto com a lei, legislação, portarias e tudo mais. E o que a gente pode adicionar aí o compliance é isso, mas ele trouxe com o tempo, ele abarcou mais um pouquinho, que é a ética e a transparência. Então, cumprimento de leis, regulamentos internos com ética e transparência. Que daí a gente pode colocar junto para Então, eu vou englobar fazer tudo. assim. Estes daqui, eu vou editar isso daqui e vou colocar deste jeito. De leis com ética e transparência. Porque aí o mapa mental busca a gente fazer essa comparação, né, entre o que é igual, o que é diferente e que tipo de diferente que eles são. Então, o conceito de compliance é o cumprimento do quê? De leis e regulamentos internos. Então, a gente normalmente não aglutina palavras, né? A gente Uhum, tenta trabalhar com a palavra-chave. uhum, Mas uhum. nesse caso, eu diria assim que por isso que o que seria o mapa mental cumprindo as leis do mapa mental? Seria assim. Então, Hum, tipo, porque esses regulamentos podem ser internos, se tem internos, poderiam ser externos. Mas eu diria assim, os hum. externos são esses, né? São as A leis. ideia é a gente tentar traduzir em uma palavra. Isso, essa E é. tentar. Claro que não vai ser a regra. Às vezes pode ter situações que Sim, sim. a gente não vai Então, ter isso. Mas tentar numa palavra e o complemento dela ser numa próxima ramificação. o que é genérico é mais próximo do centro, e o que é Uhum. variável, ele fica mais longe do centro. Então, por Sensacional. exemplo, regulamento poderia ter, se tem internos, então tem externos, né? Sim. Então, e as leis? As leis têm de níveis federal, Uhum. estadual, Mas aí é municipal. de uma forma geral mesmo, não precisa Isso, ter não essa. precisa ter essa situação, né? Então, e aí é com ética e transparência. Então, é onde a gente vê os níveis de hierarquia da informação. Então, a gente Sim, tem nível 1, nível 2, aqui a gente está com nível 3 e nível isso. 4. Ok. Perfeito. Por isso que assim, o Olha, cenário ideal é uma sensacional. única palavra-chave por linha.
Mas aí, Olha, bom que daí conforme a vai ficar bem melhor situação, do que o que eu escrevi aqui. Perfeito. por isso que quando a gente entende, né, como se diz, as regras do mapa mental e respeita, ela vai ficando, como se diz, o mapa fica mais claro para qualquer pessoa compreender, né? Entendi. No caso, Então, é bobagem, eu tenho a recomendação de internos, porque os externos não estarão juntos. Se isso eu fosse não, falar de externos e internos, aí eu teria, separaria. Entendi. isso mesmo. Perfeito. Uhum, Ótimo. ok. Então, E de uma aí, forma geral, o conceito é esse. perfeito. E aí, você fala que os programas estariam dentro Aí, do é. conceito ou Não, seriam não, um aí é a outro parte. tópico? Aí, Então, assim, a aqui, ideia, a gente trouxe o histórico, trouxemos o conceito, lindo. E o que eu faço com isso? Eu vou uhum, desenvolver na empresa um programa de compliance. ok. Eu vou desenvolver um programa. Esse programa, só um instante, gente, rapidinho, home office Tranquilo, com vai lá. criança em casa. Isso mesmo. Ah, Então, eu não bom, sei meu em que amor. época que você está assistindo esse vídeo, né? Nós estamos Sim. no período Ah, da é. Vamos pandemia, conceituar. né? Então, porque como o vídeo a gente grava, eu não sei É quando que as verdade. pessoas vão, então, assim, de É repente, né? verdade. Vai ser lá na frente que, Não, a gente não nossa, eles sabe, tinham né? que fazer lei sobre compliance, É, né? Então, assim estamos aqui, como nós evolução da estamos humanidade. pandemia do Covid-19 em isolamento social. Isso mesmo, é nesse período que nós estamos gravando. Inclusive, eu estou gravando de São Paulo. Natasha está em que cidade? Santos. Olha só, Santos, São Paulo. então assim, a gente está aqui no Brasil e no estado de São Paulo, em dois municípios aqui, É isso subindo a aí. serra em São Paulo, descendo a serra lá em Santos. É. Então, a parte do conceito, então, já deu para entender, e agora, então, e esses programas são necessariamente Uhum. para as empresas? Não, essa Sim, legislação fala sobre empresa. para a empresa. Tanto que ela Entende? traz de diferente não falaria tanto isso assim, né? Mas é só um adendo um pouco na parte juridiquês, mas o que ela trouxe de diferente, além de corrupção brasileira? Ela trouxe uma responsabilidade objetiva das empresas. O que significa isso? A empresa ela vai ser responsabilizada se houver uma corrupção envolvida ela, independentemente não de culpa da pessoa jurídica. Que Hum, antigamente o que acontecia? Se fosse um funcionário que praticou o ato de corrupção em nome da empresa e voltado à empresa, é claro que a empresa tem que estar envolvida. Ela não era responsabilizada. Agora não. Se um funcionário, isso que é muito importante isso. Se um funcionário seu hum, praticar um ato de corrupção usando o teu nome, você já vai ser responsabilizado em empresa. ah, E a gente não tinha isso antes. As empresas aqui, a gente só tinha um caso em que uma pessoa jurídica podia ser responsabilizada, que é no caso de crimes ambientais. hum, Fora isso, a gente não tem casos de responsabilização de pessoas jurídicas em empresas. Né? São as ok. pessoas físicas que compõem as empresas que são responsabilizadas. No caso da corrupção, a pessoa jurídica é responsabilizada. Exemplo, Petrobras foi responsabilizada para pagar aquilo que ela foi condenada, JBS. Então, além das pessoas que lá fizeram parte do Odebrecht e tudo mais, a própria pessoa jurídica foi responsabilizada para efetuar o pagamento daquilo que foi objeto de condenação. Entendi. Então quer dizer que antes de 2013 era o funcionário, pessoa física que Isso, só pessoas sofre físicas só que as. podiam ser. Ah, olha só. Então, né, nesse parênteses do juridiquês, então, sabe uma das coisas que dá para a gente criar aqui também é um glossário. Ah, interessante. Então, glossário, porque assim tem pessoas que não são do universo, né? Então a Sim, gente por tem, isso que por eu quis exemplo, trazer de uma forma bem geral para qualquer pessoa entender. entende? Pessoa física e pessoa jurídica. Então, Foi o maior pessoa. ganho que nós tivemos com essa legislação. Ah, Porque que acontece? Muitas vezes, até sócios de empresas, às vezes cometiam ilícitos e ficavam despreocupados que sabiam que tinha a separação do patrimônio dela com o patrimônio da empresa.
Então, hoje a gente sabe que daí a empresa, que vai ser seu patrimônio, vai ser responsabilizada e vai pagar. Então, isso, tanto ela como pessoa física quanto jurídica, pode ser condenada. Olha, E a isso faz. jurídica, a física, que é interessante, a física que cometeu o ato de corrupção nova de uma empresa, ela vai ser sim, saber se ela tem culpa ou não. A jurídica não. Se foi comprovado que eu cometeu um ato numa transação, por exemplo, um contrato com desvio de dinheiro dentro de uma empresa, independentemente se ela teve culpa ou não, ela vai ser responsabilizada. Olha. Grande ganho que nós tivemos e aí é uma grande cautela que as empresas podem ter, que elas podem ser envolvidas em alguma coisa porque um funcionário seu cometeu e não necessariamente você fez parte daquilo, mas está agindo seu nome. Olha só, essa Por isso que questão de. nós temos daí o desenvolvimento do programa de compliance e seus pilares, entendeu? Ele tem 9 pilares, que daí a gente tem todas essas ramificações. O programa ele tem 9 pilares, são os pilares, né? Entendi. Não precisa escrever só pilares. Então, existem 9. Então, São pilares, não precisa ok, botar o número. tudo bem. São pilares, que daí a gente estrutura um programa para que ele funcione. A pessoa fala assim, ai que lindo, vou combater a corrupção. Como? Dizer que Uhum, não pode? Só dizer que não pode não basta, né? verdade. Porque a gente não pode ter, a gente sempre fala, isso eu falo também muito em auditoria, quando eu faço auditoria em programas de compliance, sistemas de gestão, que tem um risco que a gente não pode nunca, quer dizer, a não ser que eu vou dizer o que acontecer, a gente não convém que elimine. Que é o fato, as pessoas jurídicas são compostas por pessoas físicas. A partir disso, desse momento, o que acontece? Você não tem como você comandar o pensamento de uma pessoa, a índole de uma pessoa, por mais que você estruture todo um programa, que às vezes as pessoas falam, mas se eu faço um programa porque ele é falho, porque é composto por pessoas. Eu não posso dizer para você, Liz, você não pode fazer isso, aquilo, se você fizer vai acontecer isso com você e tal, 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 tal. Não significa que você vai, se você tiver naqueles 10% que vai cometer de qualquer jeito, você pode cometer, eu vou fazer o quê? Vou ser responsabilizado, mas assim, não tem como eu eliminar esse risco, a não ser que eu não tivesse pessoas nas pessoas jurídicas, pessoas físicas nas pessoas jurídicas. Então, o risco vai existir. Entendi. Eu até coloquei Mas eu aqui. tenho esses pilares, esse programa que é o quê? Qual a minha ideia? É mitigar esse risco, tentar eliminar esse risco, reduzir a possibilidade que esse risco aconteça da corrupção. Então, eu vou até colocar aqui que a palavra compliance vem do inglês, To comply. né? Então, é to comply. Deve ser com Y? Com Y, isso. Ok, Isso to aí. comply. Nossa, eu tô Entendi. amando, gente. Então, do tipo, eu não sei também quem que... Porque aí, assim, para nós adultos, CPF e CNPJ é uma coisa simples, né? Então, eu não sei quem que vai assistir o vídeo, né? Então, eu falo assim, e o que são essas siglas? Então, no software, eu tenho uma opção de clicar com o botão direito do mouse, editar nó com texto longo, que me permite escrever em várias linhas. CPF é cadastro De pessoa física. de pessoa física. Então, isso que significa a sigla CPF. E CNPJ, não é Cadastro aqui. Eu Nacional. vou abrir uma ramificação, porque CNPJ eu vou deixar como CNPJ. Aí eu vou abrir uma ramificação e nessa ramificação ou eu posso escrever aqui por extenso. Então, CNPJ Também. significa Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Nacional de... Pessoas Jurídicas. Então eu que escrevi na sequência errada de pessoa. Não, agora que você mudou, sim, a gente troca. Ok, então aqui Pode tirar aqueles dois ali, né? CNPJ e eu inverti as letras Eu falei, aqui. tá estranho realmente essa sigla, só que eu não tinha detectado o que era. Eu Então, olhei, eu falei, tá esquisito esse aqui CNPJ. eu já escrevi e aí o que eu posso? Isso, Eu coloco na linha de sensacional. baixo, Muito assim, bom. então Ó, aula do acho mais. que não precisa colocar tantas linhas, né? Então, assim, Muito cadastro bom.
Acho que porque a expressão pessoa física e pessoa jurídica Verdade. Pode ser estranho, sem dúvida. são expressões, né? Comum no mundo dos E no adultos. Brasil, né? Porque fora do Brasil é diferente. A gente não tem CNPJ nos Estados Unidos. Não. Eles não têm o número de identificação. Eles não têm o número de identificação como a gente tem no Brasil. A maior parte dos países não tem um número de identificação obrigatório como o Brasil tem, que é o CNPJ. Lá eles têm o número do contrato. Pois é, eles têm o número do contrato social, tem alguma coisa, mas a gente não tem. A gente reclama muito do Brasil, mas o Brasil tem coisas que podem parecer burocráticas, mas facilitam muito. Que é isso? Identificação de uma pessoa jurídica, lá é mais voltada a nome. Entendi. Daí você pode ter homônimos. Claro, você não pode ter homônimo na pessoa jurídica. Vamos falar aqui se tiver um advogado vendo. Mas você pode ter nomes muito parecidos. Você troca uma letra aqui, outra aqui, né? E soa muito parecido. Entendi. Aqui não, tendo número não tem como se confundir. Nossa, eu já tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos quando adolescente, morei no Japão, morei na Venezuela, mas olha, meu lugar é aqui. Então, aqui é sensacional. O problema é a falta de cumprimento de tudo que a gente tem. A gente tem um arcabouço de legislação que é o mais amplo do mundo. O problema é... Porque aí quando você usou a expressão mitigar... Mitigar, que é você minimizar. Minimizar. É isso. Minimizar a ocorrência, o efeito, diminuir a possibilidade de que isso aconteça. Minimizar, diminuir. Interessante, interessante. Olha só, aprendendo também aqui novos... E eu não tinha pensado no glossário, tá vendo? Olha, gente, o meu mini mapa mental era isso. Olha o que vai virar. E dá para fazer um curso, gente, é um curso de compliance aqui, sensacional. Não, tô amando, você não tem ideia. Ai, que bom, que bom. Aí conta pra gente. Estarei no seu curso, com certeza, Fato. Estou declarando aqui publicamente que eu estarei no seu curso, eu preciso disso. E aí, quais são esses 9 pilares? Vamos lá. O primeiro pilar, que não existe um programa de compliance se a gente não tiver o suporte da alta administração. Aí eu não sei como é que você vai botar aqui. Alta administração. Você pode botar alta administração, direção, mas tem que ser a alta direção. Pode ser também, não precisa ser administração. Pode ser a alta direção. Tem que ter o suporte. Por quê? Tem que partir dela, mas não basta partir a iniciativa de desenvolver um programa. A alta direção tem que estar constantemente trabalhando nisso. Um exemplo que eu dou, nós como mães podemos dizer, se você disser para o seu filho, coma brócolis, e você nunca na sua vida comer um brócolis, ele vai virar e falar para você, para quê? É verdade. Se você só come hambúrguer, seu filho não vai comer legume, não adianta você reclamar. Então, o exemplo vem de cima. Então, não basta a direção contratar um profissional para desenvolver um programa, uma consultoria para desenvolver um programa. Se ele não der o exemplo, de nada adianta. Porque a pessoa lá embaixo vai falar assim, mas o dono não faz. Por que eu vou fazer? Então, eu vou mostrar uma outra função desse software gratuito. Aqui em cima, em visualizar, editar. Editar, nossa, olha só, é prática, né? Se a gente não pratica... Se você trabalha com isso aí, tá vendo? Eu já tô adorando. Tô vendo aqui. Achei, era em visualizar mesmo. Mostra ou esconde mas gente, é igual Word, né? Você não sabe decora onde que tá aquilo lá no Word, né? Porque, por exemplo, aqui em mitigar, eu vou colocar um exemplo. Tem uma frase que você possa me dizer, então, mitigar, que a gente possa usar, como que a gente usa numa frase esse verbo? A mitigação é que a gente tenta minimizar o impacto da ocorrência, entendeu? Diminuir o impacto da ocorrência, reduzir o impacto da ocorrência. O que acontece? Eu tenho um risco de corrupção. Ele acontece. Então, aconteceu. O que eu faço para que o impacto daquilo, do ato praticado, não seja menor para a empresa, seja menor para a pessoa? Então, você diminuir o impacto do resultado da ocorrência. Então, minimizar ou diminuir... Diminuir o resultado do impacto da ocorrência de um evento
De um evento. Da ocorrência de um evento. um evento de corrupção. De corrupção, de risco, de fraude, alguma coisa. De corrupção. Fraude. Ou fraude. Fraude. E aqui o principal é a corrupção, porque a corrupção é composta por várias fraudes, mas a gente tem outras fraudes. Entendi. Por isso que toda vez que tiver que colocar, por exemplo, um fica lá o texto, desenho. né, uma Muito explicação com mais informações, a gente coloca esse daqui em visualizar, aí abre essa janela para a gente preencher Nossa. essas informações, aí eu posso fechar a janela, aí eu tenho mais espaço para enxergar o mapa mental, e viu que apareceu um íconezinho? Então, na hora que eu passar o ícone aqui, ele fala, exemplo, mitigação, Então, por alguns instantes, ele mostra o texto. Muito então, bom. por exemplo, aqui, então, suporte da alta direção seria um pilar. E aí, para a gente explicar Isso, o exemplo vem de cima. Isso. Essa é a frase, vem de cima. Então, já é uma... Como se diz, não basta fazer, você tem que mostrar. Aquela história, não basta ser, tem que parecer ser, né? Então, o dono não basta ele querer pagar por um programa, ele tem que fazer também, tomar atitudes para mostrar para a equipe dele, para os funcionários dele. Não basta parecer. Não basta ser, tem que parecer, ao contrário. Okay. Não basta ser. Tem que parecer. Tem que parecer. Entendi. Mostrar. Entendi. Então, eu vou até deixar essa... Deixa eu diminuir um pouquinho isso daqui, aí eu já vou deixar ele assim. E é claro, né? O mouse tem que estar onde você quer colocar essas informações, porque agora que eu pensei, onde é que eu tinha deixado o mouse? Porque senão esse texto ficaria salvo em uma outra palavra-chave, que aí nada nos impediria de copiar, colar e grudar na palavra correta. Então, primeiro pilar, suporte da alta direção. Então, exemplo vem de cima. Eu acho que é suficiente. Entende-se por alta direção. A direção. Seria os presidentes, diretores. Ok, então entende-se por alta direção o primeiro, né? Como fala, primeiro escalão. O primeiro escalão da empresa. Da empresa, isso. Normalmente a alta direção a própria empresa define quem é, né? Mas normalmente o que acontece? São diretores e CEO, né? Hoje em dia se fala muito CEO, mas seria o presidente e os diretores, entendeu? Se não tem diretores, pode ser presidente e gerente. Tem lugares que a alta administração é só a presidência. Então isso vai de empresa para empresa. Mas é o primeiro escalão. São aqueles que é quem manda no fim. Ótimo. Quem manda é outra forma de entender. São aqueles que estão em cargos como poder de decisão, presidente, diretor, com maior poder de decisão, etc. Isto é, aqueles com o maior poder de decisão. Entendi. Ok, então isso daqui significa alta direção. Perfeito. Próximo pilar. O próximo, avaliação de riscos. Avaliação de riscos. Aí eu acho que vale a pena a gente puxar ramificações, entendeu? Até antes de você escrever. O que compõe essa avaliação de riscos? Eu vou identificar ou levantar esses riscos, eu gosto mais de identificar, porque eu acho que é mais fácil das pessoas entenderem. Então, identificação. Classificação, aí então eu vou identificar quais os riscos que eu tenho em todas as atividades, setores, em toda a minha empresa como um todo, possibilidade de corrupção e de fraudes. Então, qualquer risco, né? Eu tenho um contrato com o governo, com um órgão público, é um risco. Não quer dizer o risco que ele vai acontecer e que nós estamos analisando caráter, não, é atividade, é puro, objetivo seco. Então, primeiro identifico. Identifiquei todos os riscos. Eu vou classificar. O que é essa classificação do risco? Eu vou ver
qual é a minha... Aí pode até puxar junto. Eu vou ver a probabilidade de ocorrência desse risco. Então, qual é a probabilidade? Ela é baixa, média ou remota de acontecer? A probabilidade, então, os exemplos são, aí pode colocar como exemplo, porque a probabilidade depende da matriz de risco que cada, ou matriz de calor, enfim, cada um utiliza uma nomenclatura. Normalmente a gente usa alta, média, alta, baixa, média, alta, mas isso pode ser ramificado. Baixa, muito baixa, média, enfim. Mas normalmente é baixa, média, alta, de uma forma geral. Certo. E o impacto. Então, eu vejo qual é a probabilidade da ocorrência do risco e qual é o impacto na minha empresa. Então, a probabilidade, ela é remota. Isso é muito difícil de acontecer. Qual é o impacto? Ele é baixo, mas não, o impacto é remota, mas é muito alto. Eu posso, às vezes, fechar a empresa se acontecer um ato de corrupção desse. Então, eu vou analisar. Então, analisando a probabilidade e o impacto, eu vou chegar a um nível. Então, nível alto impacto também pode ser impacto alto. Ok, mesma coisa. E Ctrl o nível C, também. Ctrl V. Também. Então, e nisso eu vou chegar a um nível. Aí, por exemplo, aqui eu já estou fazendo um Ctrl C do impacto como um todo, e aí aqui dentro eu vou mudar a palavra para nível. Isso. Então. Alto, médio, baixo. Entendi. Ok. No caso é masculino, não é coisa. Ok. Nível alto, Alto, médio, tem baixo. detalhe. Alto, médio. Impacto também, é verdade. E baixo. E olha que interessante, que daí eu já assisti nessa aula. Eu venho de cima para baixo. Ou de baixo para cima, não é? Então, é que como a gente lê da esquerda para a direita e de cima para baixo, então visualmente fica muito interessante. São pequenos detalhes. Mas eu aprendi no seu curso. E olha que curso básico ainda que eu fiz. E que faz diferença. Que legal, que legal. Vai ver como eu aprendi, ó, como foi bom. Aprendi. Que bom. Depois disso, o que eu vou fazer? Aí, então, eu fiz a identificação, a classificação, aí eu vou estipular controles. Mas os controles, eles são outro pilar. Então, aqui na avaliação, eu identifico e classifico. Aí, o próximo pilar são os controles de riscos, são os controles internos, que a gente chama. Controles internos, não, bota internos. Internos, ok. Isso, controles internos. E daí eu peguei e fiz o seguinte, eu identifiquei os meus riscos, eu classifiquei, aí para cada risco e classificação eu vou estipular controles. Por quê? Porque eu não quero que eles aconteçam. Certo. E se acontecerem, eu vou tentar diminuir. Então, primeiro eu vou tentar evitar. Ok. Depois eu vou tentar remediar. Se acontecer, o que eu posso, né? Como é que eu posso resolver? E tentar mitigar, diminuir o impacto como nós falamos, diminuir aquele resultado. Então, eu vou estabelecer controles. Aí, os meus controles são de acordo com o nível de risco. Ok. Então, vai... Entendeu? Por quê? Porque se o nível for alto, eu vou ter que ter mais controle, um controle mais forte, ou mais controles, ou um controle mais robusto, mais pesado. Se o nível for remoto, eu vou ter controle, mas menor. Eu não vou ter que gastar tanto empenho para um risco remoto. É proporcional. Isso, exatamente. Outra coisa, a minha atenção, a atenção vai ser maior para aquilo que tiver um impacto maior, uma probabilidade, um nível maior, né? Entendeu? Porque, inclusive, depois que eu faço a identificação e a classificação, tem um nível alto, eu estabeleço controles, implemento controles, o meu nível ele pode cair. Ok. Porque eu tenho assim, a possibilidade é alta, mas se eu executar isso, pode ficar médio. Ou até baixo, dependendo do controle que eu estipular. Entendi. Olha só que interessante. Então, de controles, esse é o suficiente, né? É o controle ele vai pode depender. Dizer, talvez, isso, talvez, Ele vai depender muito da classificação. Isso. Entendi. Então, aqui a gente tem um comando que é assim. Deixa eu ver. Ai, que bom. Você vai usar todos os comandos do aplicativo aqui para a gente ver, da plataforma. Né? Então, isso daqui já é mais fácil fazer com mouse. Eu tô com um touchpad aqui
Aí o que que a gente faz? Clica e segura com o botão direito do mouse e arrasta para cá. Ele cria uma flecha. Aí, Olha. como que eu faço isso daqui assim? Não, não é assim. Eu vou precisar de um mouse para fazer isso. Mas tem como a gente, como fala, criar uma flecha Mas aí apontando para cá. vai ter no produto final. Anota para não esquecer. Perfeito, a gente coloca isso. Isso. Tá Aí. vendo? Por isso que eu adoro o mouse. O próximo controle que a gente... Então, o que eu fiz? A alta direção decidiu e está participando. Avaliei todos os meus riscos, porque a ideia do compliance é acabar com a corrupção, diminuir e tudo mais. Estabeleci os níveis dos controles. Aí, o que eu preciso fazer? Não adianta eu ter isso se eu não treinar todo mundo e comunicar. É treinamento e comunicação. Ele é um pilar junto de comunicação. Entendi. Treinamento e comunicação. Perfeito. Por quê? Porque daí eu tenho isso, aí eu vou divulgar para todo mundo. Olha, e claro, você não precisa divulgar de uma forma geral, você pode divulgar para quem executa aquela atividade. Então, você executa essa atividade, foram identificados tais riscos. Então, nossos controles são esses: nosso código de conduta, por exemplo, parte financeira, tem que ter dupla aprovação para pagamento, contratos, eu tenho que ter dupla assinatura, então, assinatura de um diretor, de um gerente, do presidente. Né? A gente vai estabelecer controle, porque garante-se que mais de uma pessoa viu, mais de uma pessoa aprovou. Não, o código de conduta é outro... É outro pilar. Desculpa, eu pulei até mas é outro pilar, até pulei ele. Ok. Viria até antes exatamente, antes do treinamento. Ótimo, então a gente clica e arrasta. Isso. E aí, qual que é o drama de quando a gente faz com papel e caneta? Não dá. Né? Então, o que acontece? Eu colei um pedaço de papel em branco, ó. Eu colei. Eu fui lá, Então, recortei e colei. A gente, como se diz? Código de conduta e políticas, que são os nossos regramentos. Eu já falo deles para a gente não embolar o meio de campo. Código de Aí o que acontece? Eu tenho que treinar. Aí, então, assim, eu vou identificar esses riscos e o que vai fazer, eu vou treinar o pessoal. Só que, junto com esse treinamento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estabelecer o meu código de conduta. O meu código de conduta, o pessoal fala muito de código de ética, né? Não está errado chamar em código de ética, mas aí tem que ser código de ética e conduta. Por quê? Porque ética, eu tenho advogado, eu tenho um código de ética da OAB. Sim. Engenheiro, eu tenho um código de ética do CREA. Psicólogo, eu tenho um código de ética do conselho. Cada conselho a gente tem um código de ética. E outros profissionais, não precisa necessariamente ser graduação, e ter conselhos, nós temos os códigos de éticas específicos. Então, quando eu for estabelecer para minha empresa, é um código de conduta. Posso ter mais regras de ética? Sim. Mas a código de ética para cada profissão ela já existe. Então, posso colocar como código de ética, mas o principal que eu estabeleço para o meu funcionário é a conduta que eu quero que ele execute. O que ele deve fazer. Isso. E políticas, por exemplo. Eu tenho uma política de compliance, eu posso ter uma política anticorrupção, né, que é muito interessante. O que é isso? É dizer quais são os meus dizeres, o que eu quero dizer para você que você deve cumprir. Seria um resumo da obra, né? Código de conduta, ele é extenso, normalmente tem 10, 15, 20, 40 páginas. A política é duas páginas. Norte. Normalmente é uma página em que tem exatamente o espelho geral de que é isso que você tem que cumprir em combate à corrupção. Então, assim, eu combato a corrupção, eu não aceito esse tipo de atitude. Se você fizer, você vai sofrer medidas disciplinares, pode ter um processo de investigação. Eu tenho canais, não, vai à frente, eu tenho canais de denúncia, se acontecer alguma coisa, você deve denunciar, se sentir à vontade de denunciar. Isso vai dizer, de uma forma geral, minha política, né? Os dizeres. E eu tenho que fazer, então, eu tenho que treinar todo mundo disso, das minhas políticas, e tem outras políticas. Políticas eu poderia ter várias ramificações, mas não acho necessário. Por exemplo, brindes. Você pode receber ou não um brinde pela empresa? Ah, posso. Quanto? Então, assim, isso a gente podia até fazer, mas eu acho que é bobagem, gente, nesse mapa mental. Não tem fim, dá para super detalhar. Dá super detalhar. Então, eu tenho que estabelecer isso, eu vou treinar todo mundo, eu vou comunicar. Comunicação é o seguinte, vou mandar e-mail, importante. Vou ter quadro de aviso para as pessoas terem a gestão à vista. Você tem uma gestão à vista aí, atrás de você. Isso é uma gestão à vista, né? Porque eu vejo a minha vista que está ali.
né? Então, assim, quadro de avisos com a minha política, com o meu mapa de riscos, alguma coisa, tem que ter ali. A gente sempre tem, por exemplo, um quadro de avisos em que você tem a rota de fuga, né? Verdade. Eu tenho nesse quadro de aviso o canal de denúncia. Então, as formas de comunicação que eu vou ter com a minha equipe e também com quem está lá fora. Colocar meu código de conduta, colocar minhas políticas no meu site. Por Hum, quê? Porque um fornecedor meu, um cliente meu, ele tem que cumprir as minhas regras. Né? certo. Então, tá ali, eu quero Nossa. mostrar para o meu cliente. Inclusive, eu quero mostrar para o meu cliente, olha, contrate de mim, porque eu tenho um programa de compliance. Isso é muito competitivo no mercado. Além de ser uma exigência do mercado, é uma forma de competitividade muito interessante. Para não me alongar, porque senão eu deixar eu vou falando. O próximo pilar é canal de denúncia, os canais de denúncia. Sim. Porque não basta eu ter tudo isso bonito, se acontecer alguma coisa, a pessoa não sabe como denunciar. Uhum. Os canais de denúncia, aí a gente pode puxar uma outra. Ramificação, Não, detalhe. é o seguinte: eu tenho que garantir o anonimato, Ah, e não retaliação. ok. Não adianta de nada eu ter um canal de denúncia se eu não garantir que possa ser anônimo. Por quê? Porque muitas vezes eu não vou me sentir à vontade de me identificar. Eu posso me identificar como posso não me identificar. Então, ele tem que garantir o anonimato e a não retaliação. Se eu me identificar, que não tenha uma retaliação. Ou se eu não me identificar, se alguém descobrir, que não tenha uma retaliação contra o meu ato de denúncia. Que é o tal do Entendeu? dedo duro. Isso, eu não sou, exatamente isso. Eu não sou um dedo duro. Sim. Não posso ver isso, porque se eu identificar alguma coisa errada na minha empresa, eu tenho que denunciar. No sistema, numa norma ISO, até na parte, a gente chama de uma outra forma que eu acho melhor. É levantamento de preocupações. Por Ok. quê? Porque não necessariamente estou denunciando alguma coisa. Eu estou trazendo à empresa uma preocupação que eu identifiquei para seja verificada. Por quê? Aí eu tiro esse papel de dedo duro, não estou denunciando ninguém. Eu estou trazendo uma Entendi. preocupação que daí a empresa vai, que é o próximo pilar, fazer uma Uhum. investigação interna. Entendi. Olha só que interessante, porque teve uma época que eu trabalhei na empresa do meu pai e ele fazia merchandising na TV. E no final do ano era do tipo, dá assim, panetone de presente. Tinha Uhum. empresas que não aceitavam, que era Pois contra é, a pois é. As política regras de disso aí. suborno da empresa. A gente, como assim? É um panetonezinho de R$ 5, né? A gente pensando, como é que a gente vai subornar alguém por R$ 5? Então, assim, os funcionários não podiam aceitar. Eu fiquei, assim, impressionada. Então, a esse nível de detalhe que tudo Detalhe. isso Chega. faz. Tanto que Hum, o próximo pilar, a compartilhamento ok. sumiu, tá? Só É, para te eu dizer. Isso. vou. Porque aí eu fico pensando, quem está assistindo a gente, às vezes vai ficar cansado. Então, Ah, eu falei, tá, deixa entendi. eu Verdade. revezar um pouquinho entre nós e a tela. É boa. Aí o Então, vou. próximo pilar que eu tenho, que é uma continuação a isso, é investigações internas. Isso É o é um próximo pilar. pilar. É um pilar. Isso. Então, Que é investigações internas. Por quê? Não adianta nada eu trazer uma preocupação, eu trouxer uma denúncia, se isso não for investigado. ok. É investigado. Aí eu também tenho que tomar todo o cuidado de se garantir o anonimato e fazer uma investigação para que eu verifique se aquilo lá é condizente ou não. Então, na minha investigação, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se aquilo lá é uma fofoca, né? Porque às vezes não tem nada a ver. Então, eu Né? colocaria aqui um detalhe como Primeiro a fofoca, viabilidade. Não, viabilidade. primeira coisa, eu vou analisar a análise da viabilidade. Ok. Então, por exemplo, é sobre viabilidade, Isso, a sim gente ou vai não, né? analisar. Isso, fazer uma análise. Análise, análise, ok. Isso. Aí, se for, ok, é uma situação que deve ser investigada, eu vou investigar. Aí eu vou fazer todo um processo de investigação. Por quê? Porque a gente tem vários outros fatores, né? Se a pessoa descobrir, ela pode, às vezes, fazer a parte, retaliar realmente, pode não ser nada a ver aquilo, chegar ao final e aquilo lá ter sido realmente só uma má intenção da pessoa. Por quê? A ideia da denúncia é que ela seja feita de boa fé. A gente sabe que Ok. às vezes as pessoas querem se vingar de outras pessoas
e podem fazer uma denúncia de má-fé. Então, tem que ter todo esse processo de investigação para nós chegarmos ao resultado final. Então, vai ser análise de viabilidade E um processo de investigação. e um processo de investigação. Ok. Ok, deixa eu ver aqui. Eu não estou contando quantos que já foram. Não, acho que ficou correto. A gente já confere. Aí depois, o que acontece? Esse processo de investigação, depois ele vai ter um resultado, que daí ele tem que ter medidas disciplinares e tudo mais. E ao final disso, eu tenho que ter auditoria e monitoramento, que é o último pilar, da gente fechar um programa de compliance. Por quê? A auditoria vai fazer com que eu analise se esse meu processo todo, desde o suporte da alta direção até o resultado de um processo de investigação, se ele está funcionando. Nessa auditoria, eu vou verificar se os processos estão sendo cumpridos, se eu tenho um novo risco, se as pessoas estão sendo treinadas, se estão sendo bem treinadas, se a comunicação é efetiva. Enfim, eu vou analisar tudo isso. E o monitoramento, junto com a auditoria, eu vou monitorar se isso está sendo, se os controles realmente, se eu preciso criar um novo controle ou não, porque com o resultado de auditoria eu consigo monitorar o meu programa de compliance, se ele está sendo efetivo ou não. Não adianta eu ter um programa de compliance de papel, ele precisa ser efetivo, ou seja, ele precisa rodar. Tudo isso, se a gente for ver, é um ciclo. Entendi. Eu sempre vou ter que analisar isso tudo, ou seja, é um trabalho grande. Então, vejamos, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu acho que está faltando um dos 9. E eu considero também o último, que é a análise, assim, até muitos eles colocam esses daqui, né? Que daí eles desmembram, né? Eu gosto de juntar. É a análise crítica pela alta administração, pela direção. Análise Então, crítica. análise crítica entra em qual sequência? No último. Ou a gente pode deixar 8 ou botar um 9. Então, análise crítica. Isso. Ok, eu estou colocando todos aqui com letra maiúscula. Eu vou deixar esse aqui também. Então, assim, algumas coisas. Ok, agora ele limpou o visual. Então, tem algumas coisinhas que às vezes ele não. São pequenos detalhes, tá? Eu fechei e abri, então agora a gente está vendo. E, por exemplo, o software permite você colocar de 0 a 9. Então, se quiser, pode colocar, por exemplo, o número digitado, né? Ou 1, 2, 3, 4. Aqui 5. Eu vou deixar o mouse para cá, fica mais fácil. 6. Tem um que eu esqueci de colocar, que daí a gente pode até... Esqueci, não botei aqui. Que é antes da auditoria e monitoramento, que daí tira até análise crítica, que eu acho que é até mais importante. Porque, na verdade, a gente desmembra em outros. Entre o 8 e o 9 é o due diligence. E daí, para explicar, eu vou explicar rapidinho. Ok, então... due diligence, ou diligência prévia. Vamos botar em português? Ótimo. E aí ele fica na posição 9? Entre o 7 e 8. Ok, então deixa eu tirar. Então, esse software, ele assim, cada vez que a gente clica, ele vai acrescentando os ícones. Entendi. Tem software que você clica, insere, clicou de novo, ele remove. Entendi. Então, por exemplo, ele tem de Esse 0... só é apagando, né? Isso, então tem software que aí você quer colocar, por exemplo, 12. Aí você coloca lá o número 1 e o número 2 para formar 12, né? Mas aí tem software não, que aí a hora que você clica um número, ele apaga o outro. Ele só deixa você colocar um. Então, tem nuances. E aqui tem um risquinho que tem dois, assim, desenhos de uma lixeira e um X vermelho. Eles não são ícones, eles são botões. Então, com função. Então, nesse X vermelho, eu posso clicar, ele remove o último ícone. Ou se eu quiser... o outro remove tudo. Isso mesmo, ele remove todo. Entendi. Né? Então, vamos colocar aqui mais um. Isso. Diligência prévia, vamos botar em português. Diligência prévia. Ok.
Perfeito. O que que isso significaria enquanto vai botando aí o número? É quando eu vou fazer uma contratação, eu verificar de pessoas e empresas. Então, por exemplo, vou fazer uma contratação de uma pessoa, eu vou dar uma analisada. Olha, importante, redes sociais, né? Hoje em dia a gente verifica. Botar o nome da pessoa no Google, verificar certidões, se ela tem antecedentes criminais, alguma coisa. Porque tudo isso, claro, eu vou saber se eu vou, às vezes, posso contratar a pessoa com antecedentes criminais? Claro que eu posso. Mas depende, se antecedentes criminais, ela foi condenada num crime de corrupção? Não é determinados crimes, né? Até porque as pessoas podem pagar suas penas, enfim, serem contratadas. Pelo amor de Deus, não é o que a gente não quer que as pessoas sejam contratadas. Mas um crime de corrupção, eu posso não contratar essa pessoa, porque ela, inclusive, tem que ver o quão importante é aquilo na vida dela. Então, antecedentes criminais. Ela foi condenada por um crime de corrupção? Claro, vamos falar aqui, condenado, trânsito julgado e tudo mais. Claro, se ela estiver sofrendo um processo, eu posso escolher não contratar. É uma escolha minha, né? Então, isso Ela, daí não eu vou fazer uma entraria análise na da parte pessoa. de contratação, não seria isso considerado como Faz parte do preconceito? processo. Não, É, não, porque é uma escolha minha, entendeu? Eu estou olhando ali porque eu vou colocar, por exemplo, vou colocar uma pessoa num cargo de diretor financeiro. Depende. Às vezes eu posso falar, a cargo de corrupção ele vai ser um faxineiro, nada também, né? Ah, é o risco aqui, ele não tem contato com muitas pessoas e tal, então o risco aqui é pequeno, ok? Né? Agora ele vai ser o diretor financeiro. É arriscado, né? Eu posso nem querer colocar aquele risco. Eu sofri aquele risco, na verdade. Então, não contrato. Né? Então, depende. Um diretor jurídico, e é um processo que ele burlou uma contratação. Né? Então, isso tudo pode ser levado em consideração. Redes sociais. A pessoa vai lá, diz que tem N cargos, por exemplo, diplomas, papapá, tem lá aquela história, Whitney que ficou, ela tem mestrado em Harvard. Chega aqui, você pede, não tem nada. E aí? A pessoa, eu só posso levar em consideração, ela está dizendo uma coisa que ela não tem. Ela pode explicar, etc e tal, mas pode ser uma forma de eu não chamá-la para uma entrevista. Né? Olha só a importância Pois da é. gente, né, estar na Cara linha, crachá. né? A cara crachá. Assim como as empresas, né? Aí eu vou verificar se a empresa, obviamente, a parte básica, se tem CNPJ, se ela tem alguma dívida com o governo e tudo mais, então a CND dela, se ela também está sofrendo processos de corrupção, faz toda a diferença eu ter uma pessoa, eu tenho uma empresa para contratar, tá limpinha, tudo bonitinha, e uma não, eu posso fazer uma escolha, né? Que, inclusive, a gente tem no CGU, a gente tem o cadastro de empresas impedidas de transacionar com os órgãos públicos, em que elas sofreram processos administrativos e foram, inclusive judiciais, e foram impedidas de transacionar. Posso olhar esses cadastros e ver se a empresa está lá. Então, faço toda uma análise prévia para verificar se aquela empresa está ok para participar, por exemplo, participa de um processo até licitatório. Então, participou, venceu, eu vou fazer aquela análise. Se ela não tiver ok, ela pode ser desclassificada. Não, eu faço uma contratação direta, eu sou ente privado, né? Então, uma empresa comum. Eu verifico lá, por que eu vou correr esse risco? Não, eu posso não correr esse risco. Claro, você não vai expor isso na mídia nem nada disso, é uma análise sua confidencial. Entendeu? Aí você estabelece um parâmetro. Vou contratar, assumir o risco? Não vou? Porque às vezes você pode, a gente chama de apetite ao risco. Eu posso aceitar aquele risco e falar, não, só tem aquela empresa que fornece aquele tipo de material. Então eu vou contratar. Mas eu sei aquilo que eu estou contratando. Entendi. É muito importante. Olha só que E esse é o interessante. mundo do compliance. De uma forma geral, a gente tem esse mundo do compliance. Uau! Meu, olha que aula! Nossa! Então, vamos só finalizar aqui com alguns retoques de mapa mental, que, por exemplo, nesses botões de mais e menos, então, uma das coisas que às vezes acontece, sem querer você tá com o mouse aqui, e aí você aperta sei lá, tipo, foge da sua tela, ou tipo, você não consegue enxergar. Tem um caminhozinho que chama visualizar, amplia para caber na página. Aí ele dá uma ajustada até, eu quase toda essa.
ajustada. Então, nesse daqui de mais e menos, eu posso, por exemplo, no mais, abrir todas as ramificações. Olha, Visualizar, amplia para caber na página. Olha tudo que a gente conversou, sensacional. né? E Sensacional. eu tenho uma função de formatar e usar o layout automático. Então, com esse clique, automaticamente ele colocou Olha, o que centro, né? linda. Com uma, repare, aqui ele está Olha, com fonte, o tamanho 20, aí as tudo que é nível cores. 1 tá 18, nível 2 passou a ser 16, nível 3, Olha, 14, e aqui nível 5 em diante ele olha. diminui para, como fala, 12. Porque na mão você não vai mudar o tamanho. Isso mesmo. Então, aqui você já consegue ter assim, uma visão do Sensacional. todo, como que está o equilíbrio dos conteúdos, né? E, por exemplo, para você transformar isso numa apresentação, você vem aqui no centro e, por exemplo, fecha tudo. Ok, E fecha. vai abrindo. E vamos visualizar, amplia para caber na página. E aí vamos ver se eu consigo Olha. diminuir aqui para 5. Então, ele tá. Então, eu tenho um detalhezinho da versão gratuita que fica assim, né? Ele fica distorcido. Mas qual que é a ideia? Sensacional. É É só a trazer gente aqui vir. embaixo pro lado, né? Então, ele não tá. Eu acho que eu Tá escondi a minha profissional? reguinha para. Aqui tá aparecendo. Aí. Então, ele não. Ó, eu tô pedindo para ele vir mais para o centro, ele não tá me obedecendo. Entendi. Mas aí você pode vir aqui, ó, É. nível 2. Então, você entra mais um pouquinho no conteúdo, aí você coloca lá nível 3. Então, qual que é melhor? Eu colocar tudo, e aí eu vou fazer visualizar, amplia para caber na Olha, página. Então, se você sensacional. tem pouco tempo, você vai diminuindo os detalhes para falar, né? Se Olha, você tem mais tempo, aí você fala mais. olha, Tá distorcido. sensacional. Oh, well. E Sensacional. aí, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou, além de te agradecer um monte, né? Eu vou exportar esse mapa mental. Eu só queria que você Como... acertasse um negocinho. Eu tenho um S a mais. Opa, vamos lá, antes. Ali em programas é código de conduta, que a gente chama, né? Lá em Pilares é só tirar o S. O 4. 4, código de conduta. É o que a Gratidão. gente chama. Aí. Ótimo, vamos deixar aqui Peraí, certo. não, não, Opa, não. agora eu apaguei a letra que não era para É. apagar. De conduta. Agora sim. Ih, não! Tá difícil aqui. Vamos lá, vamos Isso é ao aumentar. vivo. Isso é ao vivo. Ao vivo é assim, né? Então, conduta. Código de conduta e políticas. Agora tá certo. Então tá bom. Ok. Com os nossos pilares. Então, eu vou salvar aqui. Aí você vai exportar. Vamos colocar todos aqui abertos. Visualizar para ampliar para caber na página. E vamos, então, salvar isso e exportar. Então, eu vou te mandar os arquivos dele em PDF, em imagem. Olha. Compliance. Aí eu vou pedir para Então, deixar em A4, porque aí quem quiser imprimir, né, vai poder imprimir. Deixa eu ver aqui. Estou encantada, Liz. Não é legalzinho ele? Gente, o meu tinha ficado isso. Nada. Olha, Então, conversando vamos aqui. lá. E eu tava me achando como uma barreira, mas Então, eu vou fechar essa tela e compartilhar como que ficou a versão em PDF. inclusive, ela pensando, você pode estruturar cursos e ter isso como script, fazer treinamento, entregar isso para o pessoal para ir acompanhando. Sensacional. Não é legal? Ele é bonzinho. Nossa, cabeça vai pensando. E me diz uma coisa, como é que as pessoas conseguem te contratar? Como que funcionam os seus serviços? Tá. Eu tenho minhas redes sociais, né? Pelo Instagram, tenho o site da minha empresa, mas pelas redes sociais, não só contratar, mas para tirarem dúvida e tal, a gente está
sempre disposto a ajudar as pessoas, e a ideia é propagar esse conhecimento, né, e tirar dúvidas, as pessoas trabalharem com isso, é claro, também desenvolver programas de compliance, ou sistemas de gestão, de suborno, de compliance, que daí seria um outro mapa mental das normas ISO, que a gente tem normas ISO, que são, tem padrões internacionais a respeito disso, não pode só, não fica só no que a gente falou, tem mais coisa. Então, pode ser através das minhas redes sociais, posso deixar aqui, deixar a rede social, que lá na rede social tem link para e-mail, para site, para tudo Entendi. mais. Aqui no software, ele também permite isso. Deixa eu compartilhar minha tela novamente, para a gente colocar aqui sobre a... Vamos lá, software, volte aqui. Então, vamos colocar sobre... Eu vou até colocar com outra música, né? Então, sobre este mapa mental. Então, mapa mental por Liz Kimura. E aqui, conteúdo por Natasha Cima. E, por exemplo, deixa eu procurar aqui um link da minha... Olha! Deixa eu ver aqui, eu vou mudar Isso é a essa versão tela. gratuita, né, gente? Sim, por isso que o pessoal fala assim, Liz, me indica uma... Ai, eu não gostei muito dessa carinha, desse software, mas assim, essa versão gratuita, ela é muito boa. E, Muito por exemplo, se a completa. pessoa tem dúvida, eu recomendo, faça na versão gratuita, porque aí depois você pensa em qual, como se diz, deixa eu ver aqui, deixa eu procurar o link aqui da Natasha. Eu vou fazer assim, para as pessoas verem o que eu estou fazendo, né? Aquelas, né? A gente está aprendendo fazendo, então vamos colocar isso tudo aqui para cá e vamos compartilhar aqui na tela. Então, por exemplo, agora eu entrei no Instagram aqui, não pelo meu celular, mas pelo computador, e aí eu localizei a Natasha, eu faço aqui um Ctrl C, eu copio e volto aqui no meu mapa mental, venho na Natasha e eu vou aqui inserir um link. Tadã, porque aí eles... Deixa eu ver. Entrar caminho. Vamos ver se é isso. Ok? Então, a hora que eu clicar aqui, ele vai abrir o... É que, como eu tô com duas telas, ele abriu para mim na minha tela de baixo, que não está compartilhada. Então, Você vai imprimir e mostra pra gente. Bota a sua também. Isso, então eu vou colocar eu aqui também. E vou fazer um Ctrl C. Vou voltar aqui no mapa mental. Eu posso fazer o caminho pelo botão direito do mouse também. Inserir. E encontrar caminho aqui. Ótimo. Então, por exemplo, eu tenho aqui vários mapas mentais, né? E a Natasha, vocês acompanhando ela, né? Então, advogada, engenheira, auditora, professora, né? Combate à corrupção e fraudes. Então, aqui tem sempre conteúdos valiosos, né? Ela faz lives, né? Esse daqui é o John Hughes, é nesse ecossistema do John Hughes que nós nos conhecemos. Então, tem lives aí com pessoas super Queremos a bacanas. nossa amanhã. Nós vamos ter uma live nossa no Instagram também, então quem estiver vendo a gravação, depois é procurar nos nossos canais do YouTube que vão encontrar a nossa gravação aqui, deixa eu ver. Então, eu quero agradecer imensamente, Natasha, esse compartilhamento desse conhecimento todo. Eu acredito assim que estamos é uma boa fase, sabe, das pessoas tomarem essa consciência, né,
de que certo, errado, o que que a gente faz, né, que isso exige responsabilidade, né? Então, sem são as dúvida. coisas mais básicas da nossa educação e como isso pode impactar na sua vida profissional, na empresa que você trabalha ou de quem tem uma empresa, quem que ele contrata, né? Qual que é a responsabilidade dele. Então, nossa, Natasha, gratidão imensa. Foi excelente, eu adorei. Sensacional. Sem Então, palavras. que bom. Aí essa aula que vai ficar disponível e vamos ter outras videoaulas também. Vou convidar outros especialistas para ensinar um pouquinho, né, do mapa mental e como organizar esses conteúdos todos em mapa. Gratidão, Natasha. Muito obrigada, obrigada Eu mesmo. vou tirar uma foto aqui para a gente colocar na capinha do nosso do YouTube. Então, vou pedir para você um sorriso. Fiz. Muito bem. Então, Tá. tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Gratidão.